Pessoal, então vamos lá, 15h05, muito obrigado aí para quem entrou com antecedência e aguardou um pouquinho também. Sejam muito bem-vindos, né, a mais um webinar aí da FastBuilt, né, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, só me apresentando aqui, né, eu sou o Vinícius, sou o head da área de relacionamento aqui na FastBuilt, sou engenheiro civil de formação aí, tenho bastante experiência com construção civil, com tecnologia também, e a ideia hoje é a gente realmente bater um papo aí sobre esse tema que é garantias na construção civil, né. Eu trouxe aqui comigo, né, dois especialistas, né, já vou introduzir eles aqui também, mas antes da gente começar, então, só para a gente falar um pouquinho sobre o cronograma de hoje, né, então a gente vai começar aí com aproximadamente uns 10, 15 minutinhos de introdução só, né, dos participantes, dos convidados aí, e depois nós entramos na pauta realmente aí, né, com algumas pautas para discussão aí sobre garantias, sobre normas, sobre, né, manual do proprietário, diversos assuntos aí a gente tem programado para hoje, né, e depois no final, antes da gente terminar, aí a gente vai abrir aí 15 minutinhos a 20 minutos para perguntas, dúvidas do público. Se a gente conseguir matar a pauta toda antes, a gente já começa sem problemas, tá? E aí, caso alguém tenha alguma dúvida durante aí, né, a nossa conversa, é para ser uma dinâmica aberta, então assim, pode mandar no chat, né, e aí a gente puxa as perguntas do chat, só vou pedir para não levantar a mão, porque acaba distraindo aí a conversa, né, mas manda no chat que daí a gente já traz a pergunta, né, eu vou fazer esse papel de mediar e trazer para os nossos convidados aí, sanarem as dúvidas também que estiverem tendo, e vai ter o espaço no final também para tirar dúvidas aí, beleza? Então, para a gente poder começar aqui, vou chamar os nossos convidados, estamos aqui hoje com o William Whelan, ele que é engenheiro civil, ele vai se apresentar aqui também. William, por favor, fala um pouquinho sobre você aí, sobre sua carreira, jornada, né, de onde você vem, né, para o pessoal te conhecer também. Show de bola, então. Conseguem me ouvir bem, pessoal? Conseguem me ouvir bem, Vini? Perfeito, então. Primeiramente, agradeço a participação aí nesse webinar, uma experiência nova nesse momento, né? E me chamo William, sou engenheiro civil de formação em 2018, né? Passei por algumas construtoras, então tenho essa visão bastante focada também para obra, para a parte de gerenciamento de processos e projetos, né? E hoje, né, eu estou atuando aí dentro da FastBuilt também, né, na cadeira aí junto com um time de serviços, realmente voltado, então, para a elaboração de manual do proprietário e plantas simplificadas, né, onde traz aí para a gente, então, essa parte forte, né, de estudo das normas, de entendimento, realmente que tem que entregar para o cliente. Então, a gente está focando, né, a minha carreira mais nessa diretriz. Muito obrigado aí pela apresentação, William. E o William, ele é head de engenharia da FastBuilt, né, então, assim, ele entende bastante de engenharia, já tem uma bagagem boa aí. Obrigado. E aí estamos com mais um convidado também aqui, que, né, não faz parte do time da FastBuilt, o Eduardo, que está, né, aí conosco, da construtora Arta. Eduardo, traz um pouquinho aí também, né, da tua formação, um pouquinho de ti, da tua carreira aí, para o pessoal te conhecer também. Boa tarde, pessoal. Como já falaram, meu nome é Eduardo Apson. Formação acadêmica, formei na FRJ. Já trabalhei com restauro, com iluminação, interiores e atualmente estou na construtora na Arta. Então, assim, já trabalhei acho que com muita coisa. E, além de fazer a parte de projetos, né, com equipe, gerenciamento, compatibilizações, faço a parte de manual também, dos empreendimentos. Também agradecer a oportunidade de estar aqui falando. E, sim, tenho trabalhado com a FastBuilt para a gente fazer o nosso serviço de manual aqui do empreendimento que a gente está no momento. Perfeito, show de bola. Muito obrigado aí pela apresentação, Eduardo. Estou ansioso aí para trocar uma ideia com vocês dois. Eu acredito que essa é uma mesa forte, né? Então, o pessoal aí que entende de engenharia, entende de processos, e acho que é uma troca que vai ser bacana aí para todo mundo, né? Então, vamos começar com a nossa pauta aqui, tá? Eu vou deixar as perguntas abertas para a gente discutir juntos aí, né? Então, tanto o William quanto o Eduardo sintam-se à vontade aí para contribuir, né? Mas na experiência de vocês, né? Quando a gente está falando de garantia, ela está muito atrelada à parte de entrega do empreendimento, né? Então, a gente está falando principalmente de entrega e o pós-entrega. É a gestão de pós-obra, né? E na experiência de vocês, qual que vocês percebem que é o vício construtivo, né? Que a gente acaba mais pegando pós-entrega, que gera acionamento nesses primeiros anos aí, né, dos 5 anos que a gente tem de garantia, né? E até de que maneira a gente pode, talvez, evitar esses problemas, né? E aí, até trazendo aqui um benchmark, né, para a gente ter um benchmark no mercado também, mas pela FastBuilt a gente consegue identificar que os maiores problemas que acontecem, né, são geralmente de categorias de hidráulica, ele é o top 1 que aparece aqui na nossa lista, né,
depois vem infiltrações e, na sequência, instalações elétricas, né? Então, até alguns números aí para a gente trocar uma ideia também sobre, né, e fazer um bench aí com o mercado também. Legal, a pergunta ela é muito pertinente, né? Porque quando a gente fala de garantias, a gente atrela vários itens junto a ela, né? A gente não pode só falar de garantias de forma separada, mas sim buscar principalmente entender sobre plano de manutenção e também entender aí sobre assistência técnica, né? Então hoje realmente, quando a gente entrega um empreendimento, né? Visto aí algumas obras que eu também já passei desde o início até a entrega e também atuei no pós-obra, a gente nota que os clientes eles acabam geralmente chamando a assistência técnica e principalmente para a parte de pequenos reparos, né? Então alguma coisa que ocorreu aí com a pintura, com alguma fissura, né? Que acaba sendo visual e chama realmente a atenção naquele primeiro momento, né? Tubulação também é algo bastante recorrente acontecer, né? Principalmente quando o cliente entra no empreendimento e vem aí para fazer as instalações dos móveis dele, por exemplo, né? Aí que vem o momento realmente de entender, né, o que eu como construtora tenho respaldo sobre, né, o que eu devo olhar e como que eu posso orientar esse cliente para ele entender o que tem dentro do empreendimento dele, né. Então eu vejo assim que os vícios construtivos, né, mais recorrentes que acontecem hoje, eles podem ser mitigados, né, com orientação realmente ao cliente, né, entendo dessa forma. Não sei, o Eduardo tem também essa experiência em relação ao manual, né, a melhor forma de comunicar também esse cliente, né, para ele entender realmente o que está aparecendo na unidade dele, né? É isso. Né, só completando aqui a questão que o Vinícius falou, realmente, os pontos que mais acontecem são questões hidráulicas, muitas vezes por problemas com a instaladora, que é contratada, então a gente faz um acompanhamento sempre bem rigoroso, até tem uma outra empresa para aqui que ajuda no nosso checklist para entrega proprietária, mas ainda assim a gente tem alguns pontos, às vezes por uma questão até da marca, né, no caso, assim, já aconteceu de termos problema com marcas renomadas e ter recebido um material com problema, não é uma coisa que pode usar a melhor marca possível que pode acontecer, né. Com relação às garantias que o Vinícius, né, que o William estava falando, é isso, na verdade, o manual ele tem que estar bem claro de todas as manutenções que o proprietário tem que executar na sua unidade. Senão, né, William, ele pode até falar, isso é uma coisa que pode virar contra a construtora. Ele tem que saber que ele tem que fazer manutenção na janela, que ele tem que fazer manutenção no sifão, que ele tem que fazer manutenção nos itens que são entregues à sua unidade de tempos em tempos. Se ele não tiver essa informação, voltam alguns chamados que às vezes não procedem, mas a gente tem que ir lá explicar para o proprietário que, olha, isso foi um mau uso, né? Assim, tem que estar claro o que é mau uso e o que é realmente uma patologia ou um vício que se repete. Exatamente. Legal. A falha, né? Isso. A falha realmente, e muito importante nesse momento também, né, para complementar o que tu comentou, Eduardo, é a questão realmente da vistoria, né? Então, a vistoria, ele é um momento que a construtora ela pode realmente evidenciar aí todos os pontos que estão dentro da unidade, né, antes de entregar para o cliente, né? Então, acaba fechando toda a cadeia de informação, né? Eu tenho a vistoria, eu sei o que o cliente agora está recebendo, né? O cliente sabe também o que ele está recebendo e, consequentemente, ele vai entender se vai abrir um chamado de assistência técnica ou se ele vai olhar para o que está acontecendo de uma forma diferente, né? Talvez algo que até ele acabou fazendo, né? Legal. Sim, exatamente. E eu estou ansioso para aprofundar um pouco mais nessa parte de garantias e manutenção preventiva aí com vocês, mas eu queria fazer antes uma pergunta para o Eduardo, né, que eu tive até um contato com vocês ali, né, em parte de entrega, Eduardo, e falando um pouquinho sobre a experiência que a Arda proporciona aí para os clientes na parte de entrega, né. Então, vocês trabalham com um negócio que se chama mini manual, se eu não me engano, né. Poderia falar um pouquinho sobre também, né, coisas mais materiais, o que a gente pode fornecer para o cliente para melhorar essa experiência de entrega e, consequentemente, né, evitar que esses problemas venham a acontecer, apesar de que é impossível evitar 100%, né, mas metodologias para, né, reduzir esses chamados que vêm no começo da entrega? A questão do mini manual foi uma questão até do nosso, vamos falar, do nosso incorporador, e a função, a ideia inicial é para o cliente ter as primeiras informações da sua unidade, né? Vão ter uma planta básica para uma dia da medida, vão ter informações básicas sobre ar-condicionado, quadros elétricos e o que ele deve ou não que ele pode ou não estar executando dentro da unidade.
não vão ter informações completas sobre os acabamentos, tudo mais, até porque esse mínimo manual é mais um apoio para o cliente não entrar cego numa obra na própria unidade. Sabe o que eu tenho de carga máxima, né, o que eu tenho de informação para ele poder estar utilizando da sua unidade, né? Ele já não, como eu posso dizer, qual é a potência do ar-condicionado, posição, essas informações que ele tem que entender o que o quadro já está dimensionado para aquela informação. Assim, Legal, o mínimo manual é muito... mais desculpa, Vanessa, o mínimo manual é mais assim, o que ele tem que fazer quando ele for receber a unidade? Da entrada na Light, da entrada na Natus, fazer a parte de ligação, o que ele precisa pedir. Então, é mais um orientativo para ele poder iniciar o acesso à sua propriedade. Eu queria só complementar também essa parte junto com o Eduardo, né? O mínimo manual ele vem muito ao encontro, o que a CEBIC hoje também ela está orientando, né? Além da gente ter a norma que orienta a elaboração do manual do proprietário, a estrutura do manual do proprietário, a CEBIC ela orienta também que a gente introduza dentro do manual geral um item chamado providências iniciais, né? Então, a entrega de um mini manual para o morador antes da entrega final do próprio manual como um todo escrito acaba trazendo uma segurança, né, um conforto para o morador, né? Ele, como o Eduardo comentou, ele não entra às cegas, então ele vai saber, né, algumas informações básicas do empreendimento dele, principalmente em relação às instalações que ali se encontram, né? E dentro do manual também é bastante importante trazer e lembrar a parte de providências iniciais, que acaba fortalecendo toda essa parte do mini manual e faz uma introdução ao manual que acaba sendo um documento extenso, né, visando toda a parte jurídica. Legal, então, só para eu entender aqui, né, e sumarizar para o pessoal, para ver se ficou claro para todo mundo, né, Eduardo e William. Então, o objetivo aqui do manual, do mini manual, é realmente um documento, né, que seja um arquivo em PDF que a gente entrega para o cliente. Acho que aqui a comunicação é muito importante, né, ele entender o que ele está recebendo nessa etapa, né, e que explica, então, tudo que ele precisa saber quando ele entra no empreendimento, né, então ele vai saber potência de ar-condicionado, vai saber, né, onde passam tubulações, o conteúdo completo do que ele precisa ali para entrar na unidade. É isso mesmo? Então, o concessionário, como é que ele ativa, né, a energia e por aí. Entendi bem, ou tem alguma coisa que vocês querem complementar aí, pessoal? A parte de passar as tubulações fica para o manual do proprietário, que é sim feito com vistas, né, onde tem as recomendações de pode ou não pode ter a parte de furação, né, para evitar acidente. Esse mini mesmo são informações muito básicas para ele ter físico, o mini manual ele entrega de forma física, proprietária, e depois sim tem um manual que, na verdade, nada mais é do que um mini manual muito mais completo, com informações de revestimento, informações, como você mesmo apontou, as vistas das instalações, do que pode ou não pode, o que deve ou não deve. Então, assim, recomendações um pouco mais completas para o cliente. Legal. E falando de timeline, Eduardo, em que momento que o cliente, né, próximo da entrega do empreendimento, recebe isso? É no momento da entrega? É um pouco antes? É meses antes? Como é que funciona? O mini manual é antes. Ele recebe, na verdade, no dia da medida, quando ele vem fazer a medição. Então, ele recebe essa informação no dia da medição, ele já sai com as informações que ele vai ter, né, feito o levantamento do apartamento, mais essas informações do que ele já se preparar para quando no dia que ele receber as chaves. Vou receber as chaves, o que eu devo já inicialmente fazer? Né? O que eu posso fazer, o que eu tenho de fazer para poder ter a minha unidade já funcionando? Legal. Não sei se sua pergunta foi só sobre o meu manual, né? Não sei se é tudo. Não, é só realmente para entender, né? Porque fica aberto também, pessoal. Lembrando que se quiser mandar dúvidas no chat, a gente está aqui para responder, tá? Mas vamos lá, vamos seguir então a nossa pauta. Eu gostaria de entrar aí. Eu não sei se alguém levantou a mão ou falou alguma coisa. Vou seguir aqui. Então, seguindo a nossa pauta aqui, né? A próxima pauta ela fala de norma, né? Acho que esse é um desafio grande, né? Então, a construção civil aí tem muitas normas e muitas que falam de diversos assuntos. Tem norma para concreto, tem norma para manutenção, tem norma para manual, tem norma para garantia. E aí, justamente, né, a gente vem de um conhecimento já da 15575, né, que é a norma de desempenho. E, recentemente, a gente até teve o lançamento, né, de uma norma nova, que é a 17170, que acho que eu gostaria de também pedir para vocês aí explicarem um pouquinho melhor sobre, né? Então, o que elas trazem, qual que é a diferença entre elas, para o pessoal também poder se enturmar e entender um pouquinho melhor
né, como atuar no mercado que é desafiador, porque é muito regulamentado aí na parte normativa. Legal, acho que eu posso comentar um pouquinho sobre as normas aqui. Falar sobre norma de garantia sempre é um desafio, né? Porque a gente tem que ter um entendimento do que ela está trazendo e também buscar entender que hoje a gente está num momento de transição de normas, né? Então, a gente está saindo ali da 15.575, onde tem um anexo D, que traz uma parte de garantias voltado, né, para toda a parte de desempenho da construção, e a gente entra agora numa nova norma, onde ela traz uma maior abrangência em relação aos itens da 15.575, sendo então a 17.170, para então trazer mais respaldo jurídico, principalmente para a construtora, segmentando as informações aí dentro dela, né? E sendo realmente uma norma destinada para a parte de garantia, né? Então, a gente está num momento de transição, de entender, né, quando eu uso uma, quando eu uso outra e por que eu devo usar cada uma delas, né? E para quem socorra, é muito importante que todos consigam, né, entender a diferença entre elas, né? Apesar que há momentos, né, como a própria norma da 17 diz, né, dependendo do momento que você vai poder utilizar essa norma, a outra norma antiga ela já não vale mais. Então, você acaba seguindo somente com a norma que está realmente vigente perante o seu empreendimento, né? Mas falar de norma de garantia realmente é algo muito importante. A gente está num momento aí de transição entre normas, né? O Eduardo, não sei como é que hoje é essa conversa de normas dentro da ARTA, qual que estão utilizando, para qual que estão indo também, né? Talvez vamos compartilhar um pouquinho com a gente se teve já essa discussão interna na empresa. Então, a gente até tem esse discurso interno, é uma coisa, como você mesmo falou, difícil entender, às vezes, o início de uma e o final da outra. Nesse caso, a gente usa até uma consultoria de norma, né? A gente tem muito contato com o Paulo, que vamos falar, nosso guru de normas, então a gente, como precisa, tem alguma dúvida, a gente faz uma consulta diretamente a ele, que é um especialista de normas de todo tipo de norma, né, de desempenho. Então, a gente recorre para poder entender, como ainda é uma coisa que não está clara, a gente acaba recorrendo, né, tanto claro, com vocês, a FastBuilt, que nos ajuda no manual, como especialista de norma para a gente fazer a verificação final se estamos atendendo todos os pontos corretos, né? Em função dessa dificuldade de entender exatamente o início de uma e o final de outra, né? Como você falou mesmo. E aí, eu não sei se vocês poderiam trazer, talvez o William, né, sabe um pouquinho disso, mas para o pessoal que está assistindo, né? Cara, qual norma que eu deveria usar para entregar agora o meu empreendimento, né? Do que isso depende? Como é que funciona a vigência, né? A gente tem isso, é fixo, não é? Como é que eu faço para, né, entender melhor como usar para a entrega do meu empreendimento agora? Legal. Isso é sempre uma conversa que a gente tem, principalmente com o cliente, quando ele entra para a parte de elaboração de manual do proprietário, né? Primeiro, entender em que momento que o empreendimento dele está. Porque a 15.575, ela não diz até quando que ela pode ser utilizada. Apesar que, na nova atualização dela em 2024, não existe mais dentro dela o anexo B. Ele diz para olhar para a norma 17.170. Porém, quando a gente vai lá para a norma 17.170, ela tem lá no prefácio dela uma informação muito importante, que diz qual que é o momento de uso dela. Então, como ela foi divulgada em 12 de 12 de 23, desculpa, ela distingue ali um período para ser utilizado. Então, ela diz dentro do prefácio dela que ela só pode ser utilizada para empreendimentos protocolados na prefeitura posterior à publicação dela. Então, empreendimentos que são publicados na prefeitura, né, o projeto inicial lá na prefeitura é registrado, antes dessa data, segue-se a 15.575, né? Apesar, né, que eu já participei de alguns webinars também com o pessoal da CEBIC, tenho até um para indicar, depois posso estar compartilhando com o pessoal um vídeo que está aberto no YouTube, que é um vídeo da CEBIC explicando, né, sobre como eles construíram realmente a 17.170, e ela diz, né, que se o cliente, se a construtora, né, ela está preparada para utilizar a 17.170, não há impeditivo de ela já utilizar, porque as informações que estão na 17.170, elas não deixam de complementar as informações que estavam na 15.575. Mas para questões jurídicas, né, se algo vir a ocorrer, a gente sempre orienta também que o cliente se atenha, né, ao período ali estipulado na norma, porque no final das contas vai ser olhada a data que foi protocolado o projeto. Bacana. Acho que ficou mais claro para todo mundo, para mim pelo menos ficou claro, né?
Então, existe uma data, né, que a própria 1770 menciona ali, para quando ela é válida e deve ser aplicada, mas até a própria CBIC diz que, né, como ela veio para trazer mais clareza, né, então ela pode ser utilizada em casos extraordinários aí também, é isso, né? E aí, eu gostaria de entender, né, como é que a gente faz, e aí acho que o Eduardo pode contribuir aqui, né, estamos fazendo a entrega de um empreendimento agora, né, como é que eu faço para passar a comunicação clara que existe, né, uma regência normativa aí que tem para as garantias, né, porque a gente vem de uma cultura muito forte de que os clientes eles estão acostumados que a garantia é 5 anos para tudo, né, não, tá dentro de 5 anos eu tenho que receber a garantia, é o meu direito do consumidor, mas, na verdade, ambas as normas dizem o contrário, né? Então, a 15575 já dizia que existem prazos específicos e a 1770 também, né? Então, como é que a gente faz para conscientizar os clientes disso, né? Como é que vocês têm visto esse trabalho de conscientização também? Eduardo, fica à vontade aí. Eu acho que como eu falei no início, na verdade a gente tem que colocar de uma forma bem clara, né? O que está dentro da unidade do produto proprietário e cada item o que tem que fazer essa manutenção, né? Nem, como você me falou, nem todos estão dentro da garantia de 5 anos, não é assim que funciona. Então, a janela, ela precisa ter uma manutenção de, exemplo, vou citar aqui, só, não é que esse é o tempo, mas de 6 em 6 meses. Limpeza, manutenção que deve ser feita por causa do trilho, por causa da borracha. Então, o cliente tem que ser informado que ele tem que fazer essa manutenção. Se ele não fizer manutenção, é uma perda de garantia, né? A mesma coisa vale para o condomínio. O condomínio ele recebe uma tabela de manutenções que ele tem que cumprir, né? Se ele não cumprir aquela manutenção, ele está automaticamente perdendo a garantia do item que ele tá apontando como um item problemático. Então, tem que estar bem claro, são os itens descritos, né? Janelas, vai estar falando de todos os itens relacionados às janelas, portas, todos os itens relacionados à porta, com o seu prazo de manutenção que deve ser feito, e o cliente deve seguir isso dessa forma. Caso não siga, a gente, né, numa vistoria, alguma coisa, né, numa vistoria no local, a gente vai fazer os apontamentos, caso sejam procedentes, né, ele tenha feito a manutenção, aí deve entrar na questão de garantia, né, de manutenção, de troca. Caso não, vai ser apontado para o cliente que é uma falta de manutenção com o próprio imóvel, né, o cuidado dele com o próprio imóvel. Legal. E aí a importância de ter isso tudo bem documentado, né? Então, tu mencionou da questão de manutenções preventivas, né? Então, Sim. Se não fez manutenção, perde o direito. E até tu mencionou, né, sobre área comum, né? A área comum é um desafio muito maior, né? Os custos de resolução de problema em área comum costumam ser mais altos do que em área privativa, né? São mais altos e nós já tivemos empreendimentos que o condomínio apontou que teria algum problema e a gente pediu, né, a comprovação das manutenções que foram feitas, de contratação, das manutenções das áreas comuns, e não teve. Então, assim, automaticamente, se eu não teve, assim como nós temos que comprovar, entre aspas, né, provar que foi feito daquela forma, seguindo as regras, seguindo as normativas, o condomínio deve provar que foi feita a manutenção, que existe um contrato de manutenção daqueles pontos do empreendimento, que foi feita essa manutenção ao longo do período. Legal, bacana. E aí, até o William pode complementar, mas aqui a gente está falando da 5674, né, William? Exatamente. E até puxando um pouco para a questão da norma, né, quando a gente olha a 15575, ela só em poucos momentos que ela menciona realmente a importância do plano de manutenção. Todas as garantias elas vão estar sempre vinculadas ao plano de manutenção, né? Ele não feito, não tem garantia. A questão é que a construtora ela precisa garantir alguma forma de conseguir que o morador, né, ou o síndico faça esse registro do plano de manutenção, né? E quando a gente olha para a 1770, por ela dar mais respaldo jurídico para a construtora e também para o morador, né, por ela estar mais detalhada, ela vincula todos os itens a um plano de manutenção. Então, é como o Eduardo comentou, né? Para que tal item teve algum problema, se entende que foi um defeito de uso ou um defeito de instalação, a 15575 trazia muito como defeito, né? Como vício, né? A 17, ela traz como falha. Então, a partir do momento que você tem uma falha dentro do seu empreendimento, você vai entender uma outra segmentação que a 17 faz, que é muito importante, que ela segmenta em
equipamento ou produto e instalação. Então, ela olha para esses dois pontos, né? Se a gente olhasse para um comparativo simples, né, a 15575, ela dá garantia para todos os tipos de pintura, todos os tipos de tinta. A 17170, ela vai segmentar, né, se é uma tinta premium, como que é a aplicação dela. Então, ela faz uma segmentação mais específica para isso, vinculado também a um plano de manutenção. Então, se o plano de manutenção não ocorreu, o cliente, sim, ele pode, né, chamar uma assistência técnica e querer uma garantia daquele produto, mas para isso ele tem que comprovar que o plano ocorreu realmente conforme, né, o modelo ali estabelecido na 5674. Né? A 5674 é a norma que rege a elaboração de um plano de manutenção, ela traz um modelo de sugestão, onde a construtora ela precisa entregar aí no momento de passagem de bastão para o empreendimento, um plano previsto para ser seguido pelo síndico ou pela administradora do local. Bacana. Então, tem que estar preparado, né? Acho que esse é o segredo para a entrega, né? Tem que estar preparado, principalmente questão de proteção jurídica, né? E aí, só para eu ver se eu entendi, então, até para o pessoal que está, né, assistindo aí poder anotar também, guardar aí o conhecimento, né? Mas a gente está falando de 15575 para desempenho, ou seja, os processos construtivos, a maneira que eu vou entregar o empreendimento, ela até tem um anexo dele que fala de garantias, né? Mas aí, quando eu estou falando de entrega, a gente está olhando para uma norma de garantias que é 17170, e até ela é regida pelo plano de manutenção também, que está na 5674, é isso mesmo, né? Só para confirmar aí para o pessoal poder anotar também as normas relevantes aí que a gente tem. E acho que... Pode falar, William, fica à vontade. Não, tranquilo, só queria comentar que é exatamente isso, né? Antes, na 15, a gente não tinha esse vínculo tão forte em relação às outras normas, porque a 15575, justamente, ela veio aí através de ensaios de desempenho dos sistemas construtivos. Então, através desses ensaios, se entendeu, né, que aquele sistema, ele tinha um período de durabilidade. Né? Então, se falava muito sobre vida útil do projeto, por exemplo, né? Então, aquela vida útil do projeto era esse, então eu vou dar tanto tempo de garantia ou vou resumir em 5 anos. A 17, ela sai desse padrão de desempenho e entende que cada produto ele pode trabalhar de forma diferente e linka com aquilo que o Eduardo comentou, né? A marca importa, né? Qual o tipo do produto que está instalando no teu empreendimento, né? Então, ela olha muito mais para isso. Eu tenho um comparativo aqui rápido em relação a alguns pontos da norma e, Vinícius, acho que a gente até pode compartilhar com o pessoal depois isso, né? Mas um comparativo simples, né, da abrangência da norma, né? Então, por exemplo, a 15575, ela é focada estritamente em edificações residenciais. Já a 17170, ela vem aí para abranger todos os tipos de edificações, desde as residenciais, como comerciais e outros também. A nomenclatura da 15575 é o que eu comentei. Ela utiliza muito termos como vício, né? Vício, defeito, anomalia, e isso traz para outros problemas que a gente vê depois em questões jurídicas, né? O porquê de um vício, o porquê de uma anomalia. E a 17170, ela tira isso e utiliza a palavra de falha. A falha, ela pode ocorrer quando, né? A falha, ela pode ser do produto, que daí você vai ter uma assistência técnica ou uma garantia do produto em si diretamente com o fabricante, né? Ou você vai ter uma falha de instalação. Então, você consegue realmente segmentar e olhar para onde você precisa entender se aquilo lá é realmente dentro da garantia, foi feita uma manutenção prevista ou não. Não sei se eu respondi, mas dei uma viajada um pouco aí para complementar. Com certeza. E aí eu queria até partir para, né, a próxima pauta aí, falando de... A gente falou das normas relevantes envolvendo garantias, né? Mas uma norma que eu acho que acabou passando, né, despercebida ali é a parte da 14037, né? E eu acho que ela está relacionada muito à entrega do empreendimento, né? Falando de manual ali. Eu queria entender um pouquinho mais sobre, né? E até convido o Eduardo também a participar dessa resposta, né? Porque o Manual do Proprietário, o objetivo dele é ser, né, um documento de proteção jurídica, né? Mas ele realmente exerce esse papel na prática, né? E o que a gente precisa ter dentro do conteúdo de um bom manual para que a gente esteja protegido juridicamente caso venha acontecer algum problema no empreendimento, né? E por aí em diante. Então, deixo a pauta aberta aí para vocês. Não sei se eu ia começar ou não, mas vamos Pode lá. ir, Eduardo, tranquilo. Proteção, eu acho que é aquela questão que eu falei, do manual ele tem que estar bem claro no que está escrito, né? Não pode ter nenhum texto que gere uma duplicidade, uma informação que né, que gere uma dúvida no cliente. Com relação a, você falou mesmo a questão de proteção juridicamente. A parte principal é a parte do vocabulário estar bem, como posso dizer,
limpo, bem Claro e objetivo, eu claro. acho, né, Eduardo? Isso, obrigado. Consegui voltar, exatamente. Claro e objetivo. E, ao mesmo tempo que ele é uma proteção para a construtora, ele também é uma proteção ao proprietário, né? Se ele segue todas as normativas e todas as recomendações de manutenção para a sua unidade, aí sim, se ele seguir isso tudo, é uma coisa que a construtora teria que verificar depois, em caso de uma repetição, vício oculto, ou até mesmo, né, entre N termos. Que o produto que foi adquirido, então, numa qualidade, veio com algum problema já de fábrica, né? Ou até mesmo uma instalação equivocada, apesar de a gente fazer o check-up no dia da entrega, né? Não sei se o William quiser falar mais alguma coisa. Sim, trazendo um pouquinho para o que o Vinícius comentou em relação à norma, a 14037, a gente acabou comentando um pouco sobre ela, né? Mas a 14037, ela traz dois pontos muito importantes dentro da norma, que é, primeiro, a estruturação do manual do proprietário, né? Então, o manual ele precisa seguir, né, ou ele deve seguir uma estrutura prevista já em norma, né? Então, ela traz ali o que você tem que informar dentro do manual dessa edificação, e de encontro aí com o que o Eduardo comentou, né? Segmentar realmente os sistemas construtivos, né? Então, cada sistema construtivo ele tem que estar muito claro para o cliente, né? Então, em relação a revestimentos, o que é um revestimento? Primeiro a gente tem que sempre falar para o cliente, né? O que é um revestimento, qual é o cuidado que ele vai ter com aquele revestimento, qual é o plano de manutenção, e assim eu consigo atrelar qual que é a garantia. A garantia ela vai poder ser, então, né, a prevista em norma, ou a gente tem também a questão da garantia legal, né, que a gente acaba caindo dentro daqueles 5 anos, que é o Código do Consumidor. A gente tem um tema aí hoje bem quente também, em discussão dentro do plenário, né, em relação ao Código do Consumidor, que ele acaba, né, desviando um pouco as definições da garantia, e com a estrutura do manual tu consegue justamente, então, respaldar tanto a construtora como também o cliente, né. Outro ponto bem importante que tem dentro da 14037 é o checklist de documentação técnica e legal. E esse material é muito importante para quem está fazendo a passagem de bastão para o empreendimento. O que eu vou entregar, né, para o síndico ou para a administradora de documento, né? Então, ele lista ali uma sequência de documentos bem importantes, e dentro dessa lista se encontra, né, o manual do proprietário, o manual de áreas comuns, né, especificações técnicas sobre os equipamentos e também as notas fiscais, manuais e garantias também de equipamentos. Então, ela traz uma lista sobre itens, né, que tem que ser entregue para o empreendimento no futuro, né? Então, precisa sim olhar para Projetos, uma né? construção. Projetos, né, os Projetos, executivos, né? Os né? executivos, as builds que precisam Exatamente. ser E daí entra naquele executados. ponto que tu comentou, né, que não se entrega geralmente os projetos naquele momento inicial, né, junto com o mini manual, justamente porque os projetos precisam passar por um momento de as-built, né, eles precisam estar atualizados para ser entregue para o cliente, né. Então tudo isso está previsto dentro da 14037 também. Então ela não fala só sobre a estrutura do manual, mas ela traz outros pontos bem importantes também. Isso. Muito bacana. E aí, é uma complexidade grande, né? Então, a gente falou de várias normas, e eu acho até para compartilhar com o pessoal aqui, né? Se eu não me engano, existe um material do próprio Sinduscom que ajuda na elaboração do manual, certo, William? Tem sim, Vinícius. Ele foi atualizado, se eu não me engano, no ano passado, ou foi agora, há uns 2 anos atrás, mas ele traz justamente uma diretriz, né, de como elaborar o manual do proprietário, como construir esse manual, com base também na 14037, né? E ali dentro desse material ele é muito rico, né? Ele traz informações de quais normas tem que estar complementando o manual do proprietário. Então, quando a gente constrói o manual do proprietário, né, quais normas que eu tenho que olhar desde as 16 até a 15, a 17, a 14037, né? A norma também de modificações e reformas, né? Então, ela traz ali uma abrangência de informações bem importantes para quem está olhando para essa parte de estruturação de manual do proprietário para o empreendimento. Legal. Então, até, né, para compilar para todo mundo, aí acho que a gente precisa ter uma clareza muito grande, que é muita complexidade envolvida, né? Então, são várias normas, até o próprio Sinduscom tem uma recomendação, a gente está falando de descrição de sistema, de garantia, de manutenções necessárias, então existe muita informação que, no final, acaba por proteger, né, juridicamente a construtora, caso venha acontecer algum problema, né? E a gente sabe que o Brasil é um país muito desafiador nesse quesito, né? Mas legal. Então, falando aí né, de situações justamente que o cliente ele alega aí um vício construtivo, algum problema, né? Mas está fora de garantia, vamos usar um exemplo prático. Como é que a gente faz, Eduardo, que tem essa experiência também, né? Como é que a gente faz para lidar com uma situação de
fora de garantia, né, e ao mesmo tempo fazer o trade-off de ter o cliente feliz, satisfeito, mas sem perder aí, né, o direito da garantia também, né? Então, como é que a gente faz, né, esse atendimento? É uma linha bem difícil, né? É uma linha que você... Bom, já estando fora da garantia, tem duas situações. Pode ser pelo tempo, né? Que cada item da unidade tem uma garantia mínima, né? E não necessariamente são os 5 anos. Então, assim, explicar para o proprietário a garantia daquele item. Acontece de muitos não lerem o manual, então a gente tem que fazer a orientação de leitura do manual, né? Para eles, né, ou que tenha feito corretamente, para fazer corretamente a leitura e a manutenção da unidade. Mas já aconteceu clientes em casos de recebimento de unidade, ele está sempre procurando alguma coisa, né? Já fez, por exemplo, vários marcações pelo apartamento, né? De melhorias que precisam ser feitas. Você atende, numa segunda leva ele faz novamente. Então chega um momento que ele já não é mais uma questão de algum problema de entrega. Então isso é uma linha tênue. Se é um bom cliente, um cliente que atende, né, que não, vamos falar assim, não foi muito problemático, é uma coisa pontual, existe sim a possibilidade da gente fazer a revisão para ele desse item, né? E tudo vai depender de acordo com o cliente que a gente está lidando. Eduardo, até complementando. É uma questão também do dia a dia da entrega. Estão me escutando ou está travando aqui? Parece que travou. Eu estou ouvindo agora, consegue me ouvir ainda? Sim, é porque o Vinícius sumiu aqui para mim. O Vinícius apagou, Ah. Mas consegue me ouvir, né? Acredito Sim. que os outros também conseguem ouvir. Mas queria só complementar a tua fala em relação a clientes, né? Quando a gente está nesse meio de elaboração de manual do proprietário e tudo mais, e toca nesse assunto de garantias e outros afins, né? Muito se fala sobre relacionamento com o cliente, né? Então, às vezes, a gente entende aí que as construtoras, elas muitas vezes atendem também chamados fora de garantia, né? Ou itens fora de garantia, para prever ou prevenir ou até melhorar ou manter um relacionamento bom com o cliente, Sim. né? Mas o muito importante é não olhar só para isso como relacionamento, mas sim como dados, né? Como que eu vou realmente entender o que está acontecendo, o porquê dessa reincidência de garantias sendo solicitadas, né? E vai muito disso, como tu comentou, é uma linha muito tênue, né? Que tem que ser analisada construtora por construtora, entender o relacionamento com o cliente, mas no fim a gente está falando muito, né, de economia, né, de dados dentro da construção, que hoje a gente acaba não olhando muito, né? E no fim das contas é a experiência do cliente dentro da construtora, né? Existe por que foi que uma linha tênue? Você tem chamados que realmente procedem, tem chamados que às vezes o cliente utilizou erradamente. Um exemplo bem justo, que eu posso dizer assim. Foi no banheiro e usou muito papel. E aí você vê claramente que foi um mau uso daquele equipamento, entupiu o vaso, né? E o que o cliente está dizendo que é um problema, e não existe um problema se não tivesse feito um mau uso do item da sua unidade, né? Então, enfim, a gente vai, atende o chamado, mas a gente mostra para ele que é um problema de mau uso, e não que é um problema da unidade em si. Claro, pode acontecer, como a gente falou, do vício da parte de instalações. Perfeito, pessoal, só a minha câmera caiu por um segundo aqui, mas estava ouvindo vocês, tá? E aí, no caso, com esse aumento, né, que a gente vê de ações no PROCON, em juizados, né, o que a construtora precisa para conseguir se defender, né, de documentação técnica, ou enfim, né, qual é a base que a gente precisa para poder se defender desses possíveis processos, ou né, que fazem a diferença na hora de uma condenação, por exemplo? A construtora, na verdade, ela tem toda a questão de documentação de laudos de que todos os sistemas estão funcionando corretamente. Você tem o laudo de estanqueidade de gás, você tem o laudo de teste de pressurização de água, você tem laudo de teste da parte de esgoto, você tem todo o laudo de que aquela instalação, aquele sistema está em pleno funcionamento e que foi testado. Assim como você tem a garantia do guarda-corpo, você tem o laudo de guarda-corpo, laudo com relação às esquadrias, né, como um todo, né, não só guarda-corpo. Então, a gente tem todo esse laudo que a gente tem que guardar e mostrar que foram feitos todos os testes mínimos que pedem a norma
para aquelas situações. Até mesmo a questão de acústica, fazer laudo de acústica, que o apartamento dele está atendendo acusticamente. Então, tem toda uma questão de laudos que a construtora, né, entendo que ela tem que preparar. Isso, laudos de empresas especializadas nisso, no caso. Especializadas e da própria empresa que fez a instalação, né? Você tem que ter, né, uma garantia de que ela está entregando e a outra é a verificação. Legal. Toda uma cadeia de registros, né? Então, assim, realmente para poder aí se respaldar de algo, desde que você tenha tudo registrado e confirmado, né, como foi feito, provavelmente não vai ter nenhum problema numa defesa necessária, né? Mas, no fim das contas, é registro, né? Não tendo registro, a gente sabe que acaba ficando ali a ver navios, né? Exatamente. Legal. E aí, né, com essa parte de digitalização muito forte que a gente vê agora, né? Então, né, todo mundo usa o smartphone. Como é que tem mudado essa questão de laudos técnicos? Agora está no digital, não está? É ainda uma folha física? Como é que a gente, né, guarda essa informação? E a diferença que isso tem feito também em resultados aí, né, de entrega? Foi para mim ou foi para o William? Eu estou esperando. Está em aberto. Está em aberto? Eu acho que hoje em dia a gente ainda trabalha das duas formas, tá? Tem o físico, porque a gente tem o laudo, que a gente tem o nosso, vamos falar assim, a nossa parte documental aqui em alguma obra físico, e você tem o digital, que é a parte da empresa, a nuvem, em que você guarda todo o material e depois fornece, no caso, para vocês, Fast Build, para poder inserir no acesso do condomínio, acesso do síndico, e que, no caso, o proprietário teria que fazer uma solicitação ao condomínio para poder ter acesso a esses laudos. Mas esses laudos costumam ser fornecidos né, como uma prova de que foi feita toda a sequência mínima para poder fazer a entrega da unidade. Desculpa, só para ver se eu entendi. Então, isso é entregue para o condomínio também? Sim. Entendi. E é bem importante, se a gente olha na documentação técnica legal que eu comentei, né, anteriormente, ela vem justamente para trazer essa questão da rastreabilidade, né? Então, por exemplo, o síndico entrou no empreendimento, ele precisa fazer uma manutenção, ou deu algum problema em algum equipamento que foi entregue pela construtora, algum ar-condicionado, vamos dizer, na área comum, né? Como que ele vai ter a informação daquele ar-condicionado? Onde está a nota fiscal? Onde está o manual daquele equipamento, né? Não é um item previsto, muitas vezes, na norma de garantias, né? A instalação e o reparo desse material. Ele é feito por uma equipe que fez a instalação desse item, né? Então, a gente precisa... Eu vejo, né, que o digital ele vem muito para facilitar essa questão da passagem de informação mesmo, né? Antes se entregava tudo no papel, né? Eu lembro que a gente fazia né, caixas de documentação para entregar para o futuro empreendimento, né? E hoje a gente consegue aí disponibilizar uma nuvem, disponibilizar uma plataforma onde vai ter o acesso, né, a todas essas informações. Conseguindo ouvir? Estamos te ouvindo, né? E aí, até nessa parte de entrega, né, acho que uma pauta muito importante que a gente falou ali foi a questão de manutenções preventivas, né? E aí, eu queria puxar aqui, né, de volta esse assunto de manutenções, porque a gente tem um grande desafio, porque não existe só a norma de manutenções, né? Pelo que eu tenho conhecimento, até o William pode complementar sobre, mas a CEBIC tem uma opinião sobre, o Sinscom tem uma opinião sobre, como é que essas informações se complementam para a gente trazer aí a segurança jurídica que a gente tanto falou antes? Legal. A gente fala de plano de manutenção, né? Porque, querendo ou não, o nosso foco é garantia, mas é aquilo que a gente comentou, né? A garantia ela não vai funcionar se outros itens não estão sendo previstos dentro daquele momento de elaboração, né? O plano de manutenção, ele está previsto um modelo na 5674, mas ele é um modelo, né? Obviamente, a gente utiliza o plano de manutenção previsto na norma para complementar o plano de manutenção geral de empreendimento, mas o plano de manutenção ele precisa ser construído, né, pela construtora conforme o empreendimento. Então, é necessário aí olhar qual que é o plano de manutenção previsto para aquele fornecedor, né, o que o fornecedor daquele equipamento disse sobre o plano de manutenção, né, e incorporar isso dentro do material, né. Então, esse material, ele é colaborativo, vamos dizer assim, né. Então, a gente tem uma norma que rege a estrutura do plano de manutenção e traz um modelo com alguns itens já de sugestão. A CEBIC também traz um plano de manutenção com mais informações, mais robusto, e temos aí os Sinduscons também que costumam aí fornecer também modelos de plano de manutenção.
né? Então é importante conseguir fazer um compilado de informações, entender tudo que está sendo informado nesses planos já disponíveis aí para a gente, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa olhar também para o que está sendo instalado realmente no empreendimento, né? Então o plano de manutenção ele não está pronto, ele não vem diretamente da norma, né? A norma orienta como montar ele. E até o Eduardo pode complementar se quiser, Eduardo, mas isso vem de uma cadeia, então, pelo que eu entendi, do empreendimento mesmo, né? Então, eu posso ter sistemas específicos lá dentro que vão ter os seus manuais específicos, né? Então, a gente pode estar falando de um conjunto motobomba ou, né, outros itens aí que existem que são bem particulares daquele empreendimento. Carregamento veicular, nem todos entregam, às vezes só tem um ponto, então, assim, são N itens que podem... E eu até ouvi em uma conversa com um cliente, e os sistemas eles podem ser muito específicos, né? Esse cliente em específico, ele tinha um sistema de elevador, né, que ele recarregava enquanto estava em operação. Então, eu imagino que esse tipo de sistema também vai ter as manutenções específicas dele, né, e que se não forem feitas aí podem, né, gerar algum problema no próprio sistema construtivo, né. Mas, Eduardo, fica à vontade aí. Não, acho que é mais ou menos isso que você já falaram, né? Não tem muito, nesse caso, a complementar, né? Mas a gente precisa olhar os pontos à parte dentro do empreendimento, né? Não dá para pegar o empreendimento e só olhar para a norma e dizer, não, vou colocar só esses sistemas construtivos, seguir só essas garantias, somente esse plano de manutenção. Precisa realmente ser feito, né, uma análise geral de tudo que está sendo instalado e fazer uma separação estratégica também, né? Entender o que a norma hoje me traz de respaldo em relação à garantia, o que ela não traz, onde está a garantia desse equipamento, que daí cai para o fornecedor dele, né? E fazer essa separação, porque tem itens que realmente hoje a gente não encontra na norma, por exemplo, né, para garantias. E aí, até eu vou puxar aqui, né, teve uma mensagem do Pires, eu não sei se ao certo foi uma pergunta, mas vou ler aqui o comentário, né? Tem 2 tipos de manual, o do síndico e o do proprietário. Com as suas informações distintas, o proprietário não tem acesso às áreas comuns da edificação. Se quiser complementar a pergunta, Pires, fica à vontade, mas então, acho que vocês podem descrever também um pouquinho sobre essa diferenciação, manual do proprietário, porque tem um com o outro. Mas é exatamente isso, né? Sim, são separados. Ele só vai ter acesso a alguma coisa se for consultado ao síndico, né? Aí teria que pedir ao síndico alguma informação. Dentro da 14, na 14037, vem discriminado, né, a importância de fazer um material separado. Então, o morador ele tem que receber um manual previsto para a unidade dele e o síndico para a área comum. Porém, o síndico ele precisa receber o manual do proprietário também, para ele ter as informações pertinentes àquela área. Quando o morador tiver interesse a algum item da área comum, ele tem que solicitar para o síndico, porque se vê aí que existe uma separação de responsabilidades, vamos dizer, né? O morador ele é responsável pela unidade dele, pelo plano de manutenção da unidade dele, e o síndico, né, o administrador do empreendimento, é responsável pelo cuidado das áreas comuns. Por isso essa separação. Mas é isso, mas só que o síndico tem acesso, costuma ter acesso ao manual das unidades. E a norma diz que o síndico precisa ter acesso. Na norma está dizendo sobre a disponibilização, é bem importante isso. Bacana, aí uma diferenciação, então. Legal. E na visão de vocês, qual que é o mínimo de conteúdo que a gente precisa trazer para um checklist de entrega, por exemplo, de conferências, para garantir aí que a entrega aconteça da maneira esperada e que a gente tenha menos problemas, né, de garantias? Acho que aqui vale a comparação também de, né, vícios ocultos, vícios aparentes, o que é um, o que é o outro. Vício oculto é sempre um grande ponto, né, dentro da construção, né, como tratar um vício oculto, né, ele acaba sendo aí uma dificuldade de entendimento, né. Hoje é importante entender que vício oculto ele está atrelado à vistoria inicial, né, então é importante que o vício oculto ele seja identificado na primeira vistoria. Porém, como ele é oculto, ele acaba ocorrendo às vezes depois, né, e daí acaba sendo uma decisão interna realmente da construtora, como vai atuar nesse item de forma pontual, né? Hoje, a 17170, ela traz uma tabela também, além da tabela de garantias, ela traz uma tabela onde orienta o morador a ver as falhas, né? Então, por isso que ela traz muito item de falhas.
Então, a construtora ela pode usar essa tabela também para fazer o checklist inicial junto com o morador ou com o síndico, né, onde vai trazer os itens principais que ocorrem falhas dentro do sistema previsto de garantias, para justamente focar nesses tópicos que, depois de alguns estudos, né, entendeu-se aí que ocorrem com mais frequência, né? Mas eu, como sugestão, eu diria para ter uma assertividade aí nessa vistoria junto com o cliente, para a identificação de vícios ou falhas já num primeiro momento, né, visto aí que muitas das falhas a norma pede para ser identificada no momento da entrega, né, da primeira vistoria, né, utilizar essa tabela como orientação. Pode falar, Eduardo, fica à vontade. Não, acho que acabou que ele já mais ou menos falou tudo, não teria muito a complementar, é isso. O vício oculto é uma coisa que pode estar logo no início ou simplesmente acontecer posterior, e estar dentro ainda do prazo de garantia, né? Aí tem uma questão que aí entra na questão dos prazos. Se no dia do recebimento, né, da vistoria, não apareceu, ele ainda tem aquele prazo dentro da garantia para que isso já esteja ocorrendo. Senão, depois a consultora tem que fazer uma verificação se realmente isso é um problema de produto, do que foi entregue, ou se é alguma coisa pontual de dano ou de mau uso. Acho que vai ter que pegar os tempos do ocorrido. Perfeito, é isso. E aí vem a importância do registro do plano de manutenção, né? Tendo o registro, se for entendido, né, que ocorreu um plano de manutenção daquele item, o morador ou o síndico fez o plano de manutenção como era previsto, e mesmo assim ocorreu alguma falha, se busca entender, então, a falha está onde, né? O que ocorreu essa falha, né? Para entender o porquê que ela veio aparecer depois de um tempo de garantia, por exemplo. E até em questão de responsabilidade, a que ponto a construtora deve se envolver com a execução do plano de manutenção, ou isso é um papel do síndico e do proprietário? A gente deveria cobrar esse plano? É só fornecer mesmo? É só o envio? Como é que funciona? Inicialmente, eu entendo que seria uma questão do próprio síndico, né? A construtora ela passa ao síndico as informações que devem ser feitas, o plano que deve ser seguido, e após isso, o síndico deve, né, tomar as devidas providências para o condomínio não apresentar nenhum problema. Ou que, se apresente, ele esteja garantido que ele cumpriu todo o plano de manutenção. Perfeito, assim, é isso mesmo. Acho que não tem muito como a construtora ficar em cima do síndico para ficar conferindo se ele executou ou não esse plano. A gente tem que fazer o alerta no recebimento do condomínio dos itens que ele deve, como obrigatoriedade, né, como síndico, fazer. O que já aconteceu em alguns empreendimentos, né, no caso que eu já verifiquei, foi a troca do síndico ou da empresa que faz a parte de controle do condomínio e nessa outro se perder informação do que foi ou não contratado. William, quer contribuir? Opa, consegue. É que o meu estava travando aqui. Mas, complementando o que o Eduardo comentou, eu concordo. O meu travou, não sei se vocês me conseguiram escutar. Eu consegui entender o que tu conseguiu, o que tu buscou trazer ali. E complementando também, né, realmente, a construtora hoje ela tem a incumbência de trazer um plano de manutenção, né, para o empreendimento, mas fica a cargo realmente de quem vai fazer a administração do local, fazer toda a parte de controle. Né? E bem importante também é caso, né, ocorrer alguma atualização do plano de manutenção ou atualização de algum sistema construtivo no decorrer depois da entrega, é importante que o síndico faça o controle também de adequação ao plano, né, inserindo esse item no plano. Claro, perfeito. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal, até começou a surgir umas dúvidas aqui no chat, eu vou abrir aqui. O Pires perguntou se ele pode, se eu entendi bem, tu quer falar, né, Pires? Fica à vontade, pode abrir o microfone aí, né, pode trazer a pergunta. Eu vou abrir, então, esse momento de perguntas aí para o pessoal trazer. Veja bem, aqui eu sou o Pires, eu sou gerente de pós-venda da grande consultora aqui em Vila Velha, Espírito Santo, só me apresentando, é um prazer estar com vocês. Acredito que esse grupo vai muito acrescentar e evoluir na construção civil, que é um ponto falho que nós temos. Primeiro, qualquer juiz hoje manda a gente executar e depois questionar se aquilo procede ou não.
Outro, hoje, nós temos síndicos que não são síndicos profissionais, são síndicos que não têm aquela qualificação de entendimento, muito pouca coisa. E a justiça determina e dá o bônus a ele do seguinte: ele é inocente, ele não é um profissional, então vamos bonificá-los, tá? Para a presunção da inocência. Esse é um dos pontos que eu enxergo hoje aqui no Espírito Santo. Estou falando exatamente do Espírito Santo. Tá? A outra, poucos proprietários realmente leem o manual, mas quando eles solicitam essas informações, eu oriento e passo para que faça um print daquela página que está a garantia e encaminhe para o proprietário. Em relação ao síndico, no manual nós temos previsão na garantia de 1 ano, eles são obrigados a fazer manutenções. Então, o que eu faço hoje? Hoje eu despacho um e-mail, envio um e-mail para esse síndico, depois falando para ele tudo que ele deveria fazer na manutenção de 1 ano. Automaticamente, no meu e-mail, quando ele abre lá, diz para mim o seguinte: ele recebeu o seu e-mail, uma ferramenta muito importante, que nos dá condições jurídicas. Então, eu tiro do síndico a presunção da inocência. Ou seja, ele não pode alegar que ele não foi avisado da manutenção de 1 ano. Aí, 2 anos, a mesma coisa. 3 anos, até 5 anos. E depois eu vou pegar somente aquelas. Tá? Então, uma coisa que não adianta estar só no manual, é o que eu vejo aqui. Tá? Estar só no manual não resolve a nossa vida como construtor. Vai atenuar, mas é a interpretação do juiz. E a interpretação do juiz a gente não sabe o que vai acontecer. Então, uma das questões que eu coloco é que, às vezes, o síndico, 6 meses, aquele síndico que recebeu saiu. Ele ficou 6 meses, saiu, entrou outro. Esse outro alega o quê? A presunção da inocência. Então, o manual ajuda, mas eu coloco essa informação. 1 ano, manda um e-mail para esse síndico. 2 anos, manda e-mail para esse síndico. 3 anos, 5 anos. Aí 5 anos você faz, aí você para. Tá? Mas é um detalhe que eu vejo aqui muito aqui no Espírito Santo. Né? Aí acontece essa coisa. Sou inocente, sempre sou inocente. Você não pega um síndico que diz, eu li o manual. Não. Inclusive, chega até a falar que não receberam o manual. Isso aí é uma coisa para poder se livrar disso. Tá? Na verdade, proprietários mesmo, a gente tem muito pouco. O meu amigo aí da Arte Consultora sabe disso. O maior problema nosso não é realmente os proprietários, são a área comum da edificação. Uhum. Principalmente que vem engenheiro lá, tira 500 fotos da mesma janela e bota lá no manual dele que ele fez isso aí. Agradeço aí, vou deixar vocês aí darem continuidade. Justamente a área comum é o desafio grande, né, Pires? E aí são desafios mais caros também de resolver, e por isso geralmente que escala para processos. Eu acredito que é um complemento de informações, né? Então, assim, o manual, ele é o que serve de proteção jurídica, mas agregado a uma cobrança, que nem tu falou, né? Então, cara, a 1 ano, aos 2, aos 3, né? Principalmente questão de pintura, às vezes costuma dar problema, né? Então, para que a gente exija isso do condomínio, porque se der problema, mesmo que não seja responsabilidade, pode cair na mão de uma interpretação de um juiz, né? E que vai trazer o ponto da inocência e por aí. Muito obrigado aí pela colocação. Complementar a resposta? Vini, só complementando a participação do Pires, muito se vem sobre termos de recebimento, né? Então, a gente tem esse olhar realmente para se o cliente recebeu o manual do proprietário, se recebeu um plano de manutenção, e ter registro disso também. A gente falou muito sobre registro de informação, né? Registro de laudo, registro de RT, registros e registros, mas e o registro do recebimento da informação? Que vem muito de encontro aí com o que o Pires comentou, né? É muito importante dar muito respaldo aí da passagem realmente de bastão para o próximo. Pessoal, vou trazer aqui mais uma dúvida que a gente encontrou aqui no chat da Letícia. Boa tarde. Na visão de vocês, a concessão de cortesias para itens fora da garantia tende a fortalecer o relacionamento com o cliente ou pode criar precedentes que dificultam a gestão de futuras demandas? Eu acho boa a pergunta da Letícia. Eu acho que fica naquela linha que eu tinha comentado antes sobre o cliente que você está tratando, né? Existem clientes que, como posso dizer, você dá a mão, depois ele pede pé, depois, assim, ele vai pedindo mais e mais coisas e não só aquela cortesia, né? Então, assim, é uma linha difícil de você entender na hora que você vai trabalhar. Existem casos que vão fortalecer o seu relacionamento com o cliente,
sim. E existem casos que você vai abrir um precedente, porque pode ser um cliente que simplesmente vai, ó, o gestor fez isso lá para mim, então, assim, lógico que todo mundo sabe, o Pix também sabe, que você, como está construindo, já existem os grupos de WhatsApp dos condôminos, né? Então, assim, a partir do momento que você abre um precedente, pode ser um cliente que vai, opa, me dei bem, tá tudo bem, ou pode ser o que vai continuar pedindo mais coisas, ou simplesmente o que vai falar para todo mundo e você vai ter uma demanda muito maior. Então, é uma linha difícil de você trabalhar, não é uma linha fácil, né? Então, assim, acho que a própria pergunta deixa uma dúvida, assim, não é uma garantia que você não só vai estar fortalecendo, como pode você estar criando precedentes em paralelo que você não faz essa ideia desse precedente. Vou complementar aqui a resposta do Eduardo, tá, Letícia? Até porque, no caso, um dos meus papéis aqui na FastBuilt é, né, me relacionar com as construtoras que, inclusive, atendem chamados, né? O que eu vejo bastante, né, conversando com os nossos clientes, assim, ele foge do óbvio. Então, assim, às vezes, né, tem situações e situações, mas vou dar um exemplo prático aqui, né? A gente está falando também de padrão construtivo, né? Quando a gente tende a ir para um padrão mais alto, o cliente costuma ser mais exigente também e achar que ele tem o direito de tudo. Mas a gente tem exemplos de clientes que, né, constroem altíssimo padrão, apartamentos de 15, 20 milhões, e por uma questão de cultura, todos os clientes entendem que se estiver fora de garantia, existe um pagamento envolvido para resolver o problema. Então, acho que é uma questão que é trabalhada dentro da empresa também, a maneira que tu traz isso para o cliente, né? Ouço muito isso também. Então, assim, entender que há um trade-off de, olha, a gente não costuma fazer isso, mas, né, porque você é um cliente especial, acaba por fortalecer também, mas existe, né, a outra parte, né, da faca, que é justamente a questão de o cliente talvez entender que ele tem esse direito para as próximas vezes. Né? Acho que é uma pergunta bem pertinente, não existe uma resposta, né, 100% certa, mas é uma troca interessante aí. E vou puxar algumas outras perguntas aqui que tivemos, tá? Então, acho que é mais um comentário, tem o pessoal do grupo que está por aí, não sei se é o Jonas que está por aí. Outro ponto que fizemos aqui, senhor Pires, é informar sobre manutenções e garantias na reunião de instituição de condomínio, e deixamos isso registrado na ata. Inclusive sobre as responsabilidades do síndico e do proprietário, né? Isso acaba trazendo um respaldo também maior lá na frente, né, sobre questão de manutenções, né? Bacana, Jonas, obrigado pela... Sim, na AGI, né? Pode passar as informações na AGI, né? De instituição, né? Legal. E com base nesse grupo de WhatsApp, a Márcia comentou aqui, se cedeu para um, cederá teoricamente para os demais. É o desafio da comunicação, né, Márcia? Então, eles se falam, né? É a questão também de entender, né, o que você vai estar concedendo para ver qual é esse fortalecimento e o que isso pode acarretar de, né, problemas, entre aspas, posteriores, né? Essa necessidade, assim como o próprio Pri falou da extensão de garantia, né? Procede completamente. E aí até a Letícia comentou ali, né, que também seguimos analisando caso a caso antes de fazer qualquer cortesia, né. Acho que eu acabei esquecendo de comentar, mas também existe um variável grande, né, eu não sei ao certo, Letícia, que tipo de imóvel vocês constroem, qual é o produto de vocês, mas quando a gente está falando de cliente investidor também é um caso bem delicado, né. Então, um cara ali que tem 5, 10 apartamentos, ele sempre chega querendo comprar mais, acho que, né, é que nem a Márcia falou ali, muita cautela, né. Essa questão de relacionamento, né, Vini, é algo que tem que ter muito cuidado realmente com o cliente e vai depender da conversa, realmente, do momento, do que foi solicitado, né? E a extensão de garantia é um ponto bem importante que o Pires comentou, né? Então, tem que se entender aquele momento se existe uma extensão. Na norma, é importante a gente dar uma olhada na 17170. Fala algo sobre extensão de garantia, mas daí previsto para Código de Consumidor, né? Então, existe já também uma análise hoje dentro do tribunal, vamos dizer, né, sobre essa questão de extensão de garantia. Então, é importante a gente estar olhando aí para os próximos meses, próximos anos, como que isso está se desenvolvendo também. Legal, Letícia comentou. Então, no Minha Casa Minha Vida e o médio padrão ali, né, perfis bem variados mesmo, tá? Desafios bem diferentes, inclusive, um tem muito mais volume, né? Mas legal. Pessoal, mais perguntas por aí? Né? Acho que resolvemos as do chat. Alguém quer, né, abrir o microfone, talvez trazer uma pergunta aí, fique à vontade. Né? E ainda convido também, né, os nossos convidados aí.
Eduardo e William, se vocês quiserem compartilhar algum conselho, né, aí para o pessoal que está assistindo, né, sobre toda essa gestão de garantias, de manual do proprietário, de entrega, acho que tem um desafio muito grande, né, se vocês quiserem trazer o conselho de vocês, de experiências que vocês passaram, né, dores que já sofreram, o pessoal está preparado aí para as entregas deles também. Claro, Vini. Eu acho que a maior sugestão que eu posso dar, né, a gente acaba olhando muitas vezes como construtora só para o ponto garantias, é a gente entender hoje que estamos num movimento onde a 15.575 não é só mais ela, né, a gente precisa olhar para outras normas como um todo, né, elas se entrelaçam, elas estão se comunicando. Como eu comentei, existe um movimento hoje sobre também em relação ao consumidor, né, ao Código do Consumidor. Eles estão olhando também para 17.170, para a atualização dessa lei hoje. Ainda não está em vigor, mas é algo muito importante de acontecer, né, porque ela acaba resumindo tudo em 5 anos e não é bem assim. Então, a minha sugestão é de quando a gente fizer a passagem de responsabilidade para o empreendimento, né, a construtora entregou ali, fez a finalização, entregou a chave, buscar entregar tudo de forma muito coerente e completa, né, desde um plano muito bem estruturado, consequentemente, tu vai ter aí um manual do proprietário muito bem escrito, garantias bem claras para o consumidor final também, e transmitir isso para ele de clareza, né? Acho algo muito, muito legal que trouxeram ali em relação a trazer essa informação já na assembleia do condomínio, né, na primeira assembleia. Eu acho que é um momento bem pertinente para todos estarem entendendo o que estão recebendo. Não estão só recebendo uma unidade, né, o celular, mas estão recebendo aí toda uma orientação completa do que deve ser feito aí nos próximos anos. Eu acho que é isso. A gente está falando da questão de entrega de documentações, mas eu até lembrei de um item que não acontece em todos os empreendimentos, mas acho que é bem interessante, são as elaborações de vídeos para manutenção, né? Às vezes o manual, mesmo colocando todas as inscrições, fotos, recomendações, não fica claro do procedimento que deve ser tomado pelo condomínio. Então, em alguns condomínios, a gente, né, de acordo com o pedido do cliente e tudo mais, em padrão, a gente faz a questão dos vídeos, né? Acho que é um ponto bem interessante para entender o funcionamento, para ficar claro para a pessoa que é para o síndico, que está assumindo aquele empreendimento, como funciona, o que deve ser feito em casos dos quadros que desarmam, como deve ser feita a modificação para o outro quadro de bombas. Essa parte é bem interessante, mas não são todos os empreendimentos que a gente tem esse artifício não. Legal, acho que aí, em suma também, né, trazer aqui para todos que é uma preparação grande, né, então, para uma entrega, principalmente, né, no país que a gente vive, então a proteção jurídica ela é algo necessário, né, mas acho que a gente trocou uma ideia muito boa aqui sobre garantias, sobre direitos, responsabilidades, né, e né, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, fique à vontade para perguntar. Quero agradecer os nossos convidados aí também, né, muito obrigado, William, muito obrigado, Eduardo, aí por participarem, trocarem essa ideia conosco aí. Mas ficamos por aqui, então, né? Agradeço aí a todos. No final, eu vou mandar para... na verdade, o nosso time aí vai mandar para todo mundo que participou um material explicativo que o William comentou ali, quais são as diferenças entre NBR 15575 e 17170, né? Os principais pontos ali elencados. Acho que a Letícia tem uma pergunta? Levantou a mão, Letícia? Ou só é o... é só um tchauzinho. Beleza. O Pires que pediu para colocar outro tema, não sei se ele quer falar alguma coisa. Claro, Pires, fica à vontade aí, pode trazer. A gente tem mais 15 minutinhos ainda. Então, vamos lá. O outro tema aqui, tá, que deve ocorrer com vocês também, a edificação ela vai fazer 5 anos. Então, antes dos 5 anos, antes dos 4 anos, já aparece um engenheiro, tá, geralmente um engenheiro não tão qualificado. E ele não bem intencionado também, né? Não vai entrar nesse termo. Ele se chama de... Tá? Para mim, é um laudo de inspeção técnica. Tá? Então, eles geram um laudo de inspeção técnica e ali, dentro daquilo ali, eles colocam série de situações impostas para a construtora. Então, eles botam lá, geralmente são 300 páginas, 400 páginas, 10 fotos da mesma coisa, e eles fazem isso. Mediante a isso, tá? Eles inflamam a Assembleia a entrar na Justiça contra a construtora. E se vocês forem ver, antigamente tinha o seguinte, item 1, coloca lá, urgência,
está caindo, está não sei o quê. E o juiz, por sua vez, como ele não entende da parte técnica, e ele bota em outro, e esse engenheiro colocou lá que aquele item lá é de estrutural do prédio, e alguma coisa, e o juiz acaba fazendo o quê? Determinando que a consultora execute e depois prossiga. Ou então, a gente é obrigado a entrar. Eles entram na justiça, e aí existe a função aí sim de um perito judicial. Eles se acham um perito na primeira fase. Não, eu sou um perito. Na verdade, é um engenheiro que fez aquele laudo lá, de inspeção predial. O perito hoje aí está numa faixa de 70, 100 mil reais. O condomínio paga esse perito, ou então pede o juiz que a consultora pague, ou pede para dividir. Eu quero saber como é que vocês procedem contra isso. Eu, por exemplo, preciso ir para a justiça. Tá? A gente vai na justiça, briga lá e defende, tá? A nossa situação. Então, aquilo que ele bota lá, urgentíssimo, não sei o quê, a gente questiona isso para o juiz. Então, a gente realmente, só que nós somos obrigados a ter a presença do perito judicial. Esse perito judicial vai determinar de quem é a responsabilidade que está ali. Mas, assim, no início, quando você recebe esse, entre aspas, laudo pericial desse engenheiro, como é que vocês procedem na consultoria de vocês? Ou seja, vocês acatam, lê aquilo tudo, vão lá e executam de boa fé tudo que o cara está querendo, ou diz, espera aí, isso aqui não pertence à consultora, isso aqui pertence à consultora e podemos executar. Mas, provavelmente, de 100 itens, 10, 15 itens pertencem à consultora, o restante não. Eu gostaria de ouvir de vocês aí como vocês procedem em relação a isso. Pires, assim, a gente faz a leitura primeiro de todo o material, né? Antes de contratar qualquer perito ou pessoa que venha ser necessário. E aí vai entender se todos os apontamentos que ele está colocando, se for, aí tem aquela questão do manual do plano de manutenção. Está dentro do plano de manutenção? Foi feita toda a manutenção pelo síndico? Realmente seguido, comprovado? Não só, eu fiz quem? Qual foi a empresa? Ele tem que ter essa comprovação, seja com notas fiscais, com algum laudo, alguma coisa de manutenção do que ele já exerceu. Após isso, que a gente vai verificar se procede ou não. Então, a gente vai realmente entender. Se for uma coisa pertinente, estiver dentro do prazo, que ser feito toda a manutenção, aí a gente tem que fazer a parte de manutenção pedida. O resto, a gente vai comprovar que não foi feito. Mas, assim, inicialmente, primeiro a gente vai receber o documento, porque você tem um prazo para receber aquilo e entender se aquilo procede. Se procede ou não, aí a gente tem que fazer a nossa investigação, se foi feito todo o procedimento, não foi feito, o que ocasionou aquilo, se teve alguma coisa do condomínio de uso, de mau uso, não só de manutenção, mas de mau uso do condomínio, tem essa questão de mau uso, usou algum produto que é proibido, que no manual consta que não pode ser utilizado naquele exemplo, no piso, usou um produto tipo corrosivo que não poderia ser utilizado. Primeiro tem que entender todo o material, e depois a gente vai ver a questão de se procede ou não na justiça. A gente provando, embasando tudo, não teria por que a gente ser obrigado a executar aquilo, a não ser que o juiz faça alguma coisa, alguma obrigação, não sei. Vinícius, ia falar também? Fala, Vinícius. Vou complementar, acho que eu tenho cara de novo, mas eu tenho também uma carreira de engenharia que eu lidei um pouco com essas coisas, né? Então, eu tenho 2 exemplos, eu mesmo já fiz contralaudo de defesa, né? E também o visto de um cliente nosso aí que já enfrentou esses problemas também, tá? A gente recebeu um laudo para fazer, né, o contra de 1000 páginas, assim, ó, literalmente. E, cara, primeiro papel é a leitura, que nem o Eduardo falou. Mas eu acho que a resposta é evitar o jurídico é sempre bom, né? Porque sempre que chega no judicial a gente cai num mistério aí que é mais desafiador. Mas a resposta foi um contralaudo de 1.500, tá? Então, assim, ambos os casos, tanto o que eu fiz o contralaudo, quanto o que eu ouvi feedback aí de cliente. Então, assim, é fazer uma defesa muito bem embasada, né? E às vezes a gente vai receber coisas absurdas mesmo. Então, nesse laudo que eu fiz o contralaudo, tinha solicitação para atendimento de norma que nem existia na época que o empreendimento foi entregue. Então, assim, umas coisas bem absurdas que realmente... não vou falar mal da profissão aqui, mas tem engenheiros que acabam se perdendo nisso também. Então, acho que é ter uma defesa e uma clareza muito boa, né, de tudo que a gente falou hoje, né? Então, cara, quais eram as normas que estavam vigentes na época que a gente teve que seguir? Porque não tem como seguir uma norma que não existe ainda, né? Então, acho que o pessoal se perde bastante nisso também.
e, cara, tentar negociar com o condomínio mesmo, tá? Porque no final eles querem resolver os problemas, então se a gente fizer um trade-off ali, não, isso a gente entende que a gente tem responsabilidade, pode ajudar, mas essa outra gama de quesitos aqui, né, houve um mal entendimento realmente, é a negociação das duas partes. Mas realmente o contralado saiu com 1.500 páginas, tá? Então, muito maior que recebemos. Tá, mas veja bem, o que ocorre é que dentro de uma assembleia você não tem um ambiente controlado, tá? Você não tem um ambiente controlado. E a assembleia, tá? Ela é soberana. Uma vez determinada em assembleia, o síndico tem que seguir, tá? Isso é soberano. Então, o que ocorre? Quando eu digo assim, vamos para a justiça, porque existe uma situação muito tranquila. A justiça é feita justamente quando dois lados não conseguem chegar a uma situação. E se você já chegou casos, na minha mão aqui, o condomínio queria R$1 milhão, tá, para resolver os problemas dele. R$1 milhão. E sabe por quanto que eu resolvi as situações dele? Vocês vão rir. Eu provo isso, R$35 mil. Com R$35 mil eu fiz todas as obras que realmente o condomínio necessitava, depois de 4 anos. Mas essas obras realmente foram falhas da construtora, porque nós fazemos o quê? Manual, nosso serviço é artesanal. Tá? Se o peão acordou de mau humor, vai dar problema na obra, isso aí a gente não vai conseguir escapar. Mas com 35 mil se resolveu. Só que, por trás desse dinheiro, existem advogados, parceiros, tá? Que já vão com o pacote pronto para o condomínio, prontinho para o condomínio. Então, quando eu pego uma situação que eu já vejo que existe isso, eu deixo claro para o condomínio. Então, vocês vão, prepara 70, 100 mil reais para poder pagar o perito judicial. Então, senta aqui que nem gente e vamos conversar. Vamos trocar ideia. Agora, o seu engenheiro, primeiro é o seguinte, não tem condições de eu conversar com o seu engenheiro baseado nisso. Ou vocês chamam o seu engenheiro. Então, o que eu estou tratando hoje em relação a isso é chamar o síndico e o conselho e falar, olha, o que vocês querem? Querem ir para a justiça? Problema nenhum, nós vamos para a justiça. Só que vocês têm isso, isso e isso aqui. Não, vamos fugir. Vamos até o final. Depois não tem mais acordo. Ideia a gente vai assumir. Mas, de antemão, já explico antes o que vai acontecer. Então, eu parto do princípio que as construtoras deveriam unificar isso, tá? Não ficar dando essa situação para o condomínio, para o síndico, porque vicia. Toda vez que você diz sim, tá? Vicia. E eles falam entre si. Tá? Eles falam, eu consegui 100 mil da construtora, eu consegui 400 mil da construtora, e os outros vão no embalo. No momento que todos os filhos deveriam estar fazendo esse papel, desculpa a crítica, tá? Mas deveria estar fazendo esse papel de unificar as construtoras, dizendo assim, o que nós vamos agir? Até aqui, nós vamos agir dentro, tá, da situação amigável. A partir daqui, vamos para a justiça, vamos brigar na justiça. Vai gerar o quê? Uma jurisprudência. E a gente vai trabalhar com essa jurisprudência. É um dos pontos que eu bato, cara. É jurisprudência. Se você pegar a jurisprudência lá, tem vários. E o condomínio foi condenado a pagar porque ele botou na conta construtora. Eu brinco com uma todo dia por causa disso. Acho que isso aí deveria ser o quê? As construtoras realmente fazer um simpósio nacional, tá? E determinar, olha, vamos fazer um manual nosso, tá? De como proceder com o proprietário, com o síndico, e vamos fechar aqui, vamos trocar ideia. Vamos acabar com isso, virou indústria. Desculpa que eu vou falar para vocês, mas isso virou indústria, pelo menos aqui no Espírito Santo virou indústria. Tá? Entra na lista de grandes desafios que a gente tem aí para resolver no dia a dia, né, Feliz? Mas acho que essas trocas são importantes, então, para a gente, né, entender até os cenários que outras construtoras vivem. Acho que a gente, como construção civil, precisa ser unido também, e justamente, né, entrar para trocar ideias, entender como evoluir, como melhorar a experiência do cliente, né, como que a gente entrega para evitar que isso aconteça, como é que a gente prepara um condomínio, né, então, avisando eles das manutenções preventivas, por exemplo, para que isso não caia no esquecimento, a gente tenha maior proteção. Então, acho que a gente passou por uma gama de pautas aí, obrigado pela tua contribuição também, né, que acho que convergem para isso, né, para maior proteção, né, maior segurança, uma melhor experiência do cliente. Acho que todo mundo aqui, né, contribuir um pouco para isso. Gente, antes da gente, né, encerrar, eu só queria trazer um aviso, né, então a gente tem já uma próxima trilha de webinar que vai acontecer,
Então, só para avisar todo mundo, ele está previsto para acontecer no dia 16 de julho, no mês que vem, né? E a nossa pauta vai ser aí vistoria e entrega de imóveis, né? Como evitar conflitos e proteger a construtora. Então, a gente vai falar de vistoria, processo de vistoria, né? Então, ficam todos aí convidados a participarem novamente. Teremos novas caras por aqui também falando um pouco sobre. Quero agradecer os nossos convidados aí, mais uma vez, William, Eduardo, obrigado pela contribuição, pelo conhecimento que vocês trouxeram. Obrigado a todo mundo aí que participou com perguntas, mandou no chat, falou. Então, assim, acho que é uma troca muito interessante e a gente tem que fortalecer o ecossistema de construção mesmo, tá? Muito obrigado aí a todos. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos. Perfeito. Vamos encerrando por aqui. Então, pessoal, muito obrigado. Pires, muito obrigado aí pelas contribuições. Um abraço aí, né, e um bom final de semana aí a todos.